Muito bem. Há algum tempo eu já venho lendo a carta aos Romanos, ou seja, a epístola aos Romanos. É mais correto falar que Romanos é uma epístola e não uma carta. E eu tenho aproveitado bastante, tenho usufruído bastante. Eu coloquei no coração que nos últimos 6 meses eu não vou sair de Romanos. Só vou ficar em Romanos durante 6 meses, já passou um mês. E eu quero estudar Romanos exaustivamente. E acho que a última vez que eu ministrei aqui também, então se eu vier domingo que vem ministrar, vai ser dentro de Romanos, onde eu tenho aproveitado bastante dessa leitura. E tem sido uma leitura muito, muito boa, né? Maravilhosa. E a última vez que eu ministrei foi dentro da minha experiência que eu tive na oração e no jejum, né? Nós estamos orando, jejuando para a igreja, e eu lendo Romanos, lendo a Epístola aos Romanos, eu fiquei, Senhor, eu quero basear biblicamente no que eu vou orar, né? Então eu queria uma base bíblica para aquilo que eu ia orar. E eu discorri aqui dentro dos capítulos, dos 16 capítulos de Romanos, várias situações interessantes em que a igreja pode se basear quando você estiver orando, né? E hoje eu volto aqui e eu estou preso aqui no capítulo 6. E eu gostaria que vocês me acompanhassem no capítulo 6, você que está em casa também, que o Senhor possa abençoar a sua vida e você possa ser muito abençoado dentro do capítulo 6 de Romanos. E hoje eu vou quebrar uma regra que é da hermenêutica. A pastora Margarete sabe muito bem, o pastor Denis e a Cida sabem muito bem que são pessoas que estudaram teologia. E normalmente na hermenêutica ela fala, né, que nós fazemos uma introdução, depois a gente faz um desenvolvimento e desenvolve o raciocínio. Lá no final nós vamos dar uma conclusão daquilo que nós falamos. Portanto, hoje vou começar pelo fim, vou começar pela conclusão. E a conclusão que a gente chega lá no finalzinho da carta aos Romanos, no capítulo 6, é o versículo 23. Se quiser ler comigo. E inclusive é um versículo muito conhecido nosso. Romanos 6, 23. O Zé vai estar projetando para a gente. Eu vou sempre estar lendo aqui na minha versão. Tá? E quem não trouxe a Bíblia pode acompanhar ali no telão. E diz assim, o versículo 23 de Romanos 6. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é uma palavra conclusiva do capítulo 6. Ele está concluindo dizendo isso, que o salário do pecado é a morte. E aí no nosso português tem uma vírgula e tem um mais. Mas, então ele separa essa ideia. Ele tem 2 ideias aqui nessa conclusão. Uma, que o salário do pecado é a morte. Ele está falando do pecado. E uma outra conclusão é que ele está falando que mais o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, ele está falando de pecado e está falando de vida eterna. Então, o capítulo 6, ele vai falar para nós sobre a graça de Deus, né? A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. A graça de Deus vai nos livrar do pecado e vai nos livrar pelo poder do pecado. E aí nós vamos fazer essa leitura do livro do capítulo 6 e nós vamos explicando para os irmãos, discorrendo aqui. Então, nós vamos ler bastante a palavra, né? E eu gostaria de começar no primeiro versículo do capítulo 6. E por que o apóstolo Paulo está dizendo que o salário do pecado é a morte? Então ele começa dizendo para a gente: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. E o apóstolo Paulo está falando, como é que é? Já que a graça de Deus ela é abundante, nós vamos permanecer no pecado? Ele fala de modo nenhum. Não, nós não vamos permanecer no pecado. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E é essa frase, que é uma frase afirmativa, e depois no final ele conclui
conclui com uma pergunta, e ele afirma para nós que estamos mortos para o pecado, vírgula, esse vírgula poderia ser uma exclamação, né? Ele poderia afirmar, e realmente ele está afirmando, nós que estamos mortos para o pecado. Nós que um dia entregamos a vida a Cristo, entendemos, ouvimos a palavra, estamos mortos para o pecado. É isso que o apóstolo Paulo ele vai discorrer nessa epístola para falar aos irmãos que estão lá em Roma, porém ele ainda não esteve lá. Ele está dizendo para os irmãos, está escrevendo para ele, olha, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como que nós vamos viver no pecado? Nós não vamos viver no pecado. E aí ele vai começar a explicar para a gente o porquê, quais os motivos que nos levam a não viver mais no pecado. E aí ele fala assim, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Vocês não sabem disso? É isso que ele está falando. E aí a palavra do apóstolo Paulo aqui em Romanos, ele vai nos colocar em confronto. E ele vai nos colocar para que nós possamos parar e pensar. Nós já não vivemos mais no pecado. E aí ele fala, muito obrigado. Agora tem 2 copinhos de água. E nós que não vivemos mais no pecado, ele fala assim, ou não sabeis que todos quanto foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Portanto, o batismo, ele era sempre, ele é um sinal de uma iniciação a uma religião. Inicialização em qualquer para você entrar, sempre existe. Não só os cristãos, eles batizavam, mas quando você olha lá para trás, e aqui na palavra sempre tem o exemplo dos essênios, né? Os essênios eram uma outra seita que eles eram muito radicais. E para que entrasse na seita dos essênios, tinha que ser batizado. Então, o batismo não é uma prerrogativa e exclusivamente dos cristãos. Não, sempre tem essa questão do batismo. Mas no batismo, quando ele está falando para a gente aqui, vocês sabem que no batismo, na morte de Jesus Cristo, nós fomos batizados. Lá, na morte de Cristo, que faz essa diferença, né? Que faz essa diferença do nosso posicionamento. Quando você realmente se decide pelo batismo, quando você decide em batizar na morte de Jesus, é nesse momento, é exatamente aí que vai fazer essa diferença, que faz a diferença para nós. E aí ele começa, a partir do versículo 4, ele vai colocar 3 figuras de linguagem para que nós possamos entender. E a primeira ele vai falar o seguinte, versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E aí ele vai falar para a gente, de sorte que fomos sepultados. E aí ele diz, mas por que nós fomos sepultados? Aí ele dá uma palavra conclusiva, sepultado para um fim. Sepultados não apenas porque morreu e vai estar lá. Acabou. Não. Esse sepultamento em Cristo, ele tem um sentido de ser sepultado para que andemos nós também em novidade de vida. É essa a finalidade. É ser sepultado para que nós andemos em novidade de vida. E aí eu faço uma pergunta, eu fiquei parado pensando, mas onde é que se dá essa morte? Mas onde? Como é que se dá essa morte? Em que momento que nós realmente podemos falar e pensar, realmente eu morri? Em que momento que isso acontece? Eu gostaria agora de que você abrisse comigo em Efésios, a partir do 1º capítulo. Ali em Efésios nós vamos encontrar algo muito tremendo, e também o apóstolo Paulo ele vai escrever e vai descrever para nós
os motivos que o Senhor nos trouxe para Ele. E qual é o momento em que nós podemos lembrar, e eu tenho certeza que você vai lembrar, da sua decisão por Cristo. Essa decisão por Cristo é algo muito importante. Eu lembro que no dia 15 de março de 1980, foi o dia que eu me converti ao Senhor. Embora eu tenha nascido, né, em família evangélica, em família cristã, a minha mãe falava que eu aprendi a andar entre os bancos, assim como os meus filhos, como os filhos do pastor estão aqui, e cresceram, assim como os filhos do Ed, que estão crescendo, nossas crianças. Então, eu também comecei a conhecer o Evangelho, mas a minha experiência que eu digo de conversão no dia 15 de março de 1980, faz bastante tempo, né, gente? No século passado, né? Muito tempo. Então, eu lembro desse dia, e foi um momento que, para mim, eu lembro que era um cadete que estava ministrando lá, na primeira igreja batista de Resende. E nesse dia, o pastor Genesi era o pastor da igreja, ele estava sentado do lado, e ali aquele cadete, ele ministrava, ele falava da palavra, e aquilo foi entrando dentro de mim de uma forma assim, tão extraordinária, que eu nunca tinha sentido aquilo. Eu tinha visto, gente, muita coisa acontecer dentro da igreja. Eu cantava todos os corinhos, conhecia da palavra, pouco, mas conhecia. Mas naquele dia foi algo interessante, de que eu sentia o meu braço pesado e eu não conseguia levantar as minhas mãos. E ele sempre falando assim, levante as suas mãos, levante as suas mãos. Desse passo de fé. Porque era uma luta que eu estava travando. E era essa luta que a gente trava nesse momento. E aí até que eu estava sentado bem na pontinha, era banco, daqueles bancos de madeira, né? E eu estava com o braço assim, gente, eu não conseguia levantar o meu braço. E aqui eu tentava até que eu vou vencer isso. Eu levantei. Gente, eu daquele dia em diante, e eu fui por insistência de uma amiga minha que trabalhava comigo, a Estela, e ela insistia tanto para eu, falei assim, sabe uma coisa, eu vou lá e vou pagar logo para ela, para parar de insistir. E eu lembro que depois daquele dia, eu fui num culto de jovens no sábado e nunca mais deixei de ir no culto de jovens. Nunca mais deixei de ir na igreja. E fui envolvendo com o outro, e foi algo assim, muito, muito bom, porque foi uma mudança de vida. E ali, nesse momento, algo aconteceu dentro de mim. E é isso que o apóstolo Paulo, ele fala para a gente aqui em Efésios. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura, porque assim, o que nós vamos falar aqui é a palavra. É a palavra. Olha o que o apóstolo Paulo, ele começa falando para a gente, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 4. Ele vai falando assim, não, vamos pegar do versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu. Observa que aqui, daqui em diante, nós vamos ver o que Deus fez por nós. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Querido, você foi eleito antes da fundação do mundo. É algo tremendo. Quando ele olha para você, Wellington, e você lembra do dia que você se converteu, eu falei assim, mas antes, ele já tinha te elegido há muito tempo atrás. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos, mais duas coisas importantes, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Não sei se a versão aqui está em amor, mas algumas versões falam em amor. Em amor. E nos predestinou. Portanto, ele nos predestinou à salvação. Ele nos predestinou para outra coisa incrível também, para filhos de adoção por Jesus. Por Jesus Cristo, para si mesmo. O Senhor escolheu você para Ele. O Senhor elegeu você antes da fundação do mundo, te predestinou para que você pudesse ser filho em adoção para Ele. Gente, nós precisamos de ter esse entendimento, e quando o apóstolo Paulo está falando para a gente lá, que nós não vivemos mais no pecado, observa
as sequências que o Senhor vai fazer e que faz na nossa vida. E ele continua dizendo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A palavra bonita, né? Beneplácito da sua vontade. Você entende o que é beneplácito da sua vontade? Como é que está ali? Beneplácito. Gente, quando você vai ver isso, assim, fica com essa palavra assim, né? Pela curiosidade, eu tenho que ir lá buscar um sinônimo. Mas o beneplácito, quando a gente entende, é a Trindade manifesta por sua causa. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em concordância com a vontade do Deus triuno, por sua causa. Essa palavra beneplácito quer dizer consentimento. E aqui está dizendo pelo consentimento de quê? Da sua vontade. Pelo consentimento da sua vontade. Uma outra palavra que também, que é para a gente entender, pela concordância da sua vontade. Deus Trino é como se tivesse a reunião do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e decidindo e concordando entre eles por sua causa, antes da fundação do mundo. Então, quando nós começamos a entender que Deus, Ele decide por nós, que Ele olha para nós, e aí você vai ver adiante os motivos porque o apóstolo Paulo está explicando isso para a gente. Vamos continuar e continuando, voltando no versículo 6, tá? Para louvor da sua glória, da sua graça, para a qual nos fez agradável em si no amado. Se aqui está escrito como está ali, também está mesmo dessa minha, né? Agradável a si no amado. Gente, nós éramos desagradáveis. Nós éramos desagradáveis. Quem vive no pecado é desagradável. E Ele nos faz agradável a si no amado. Ele nos faz agradável em Cristo, é isso que ele quer dizer. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Em quem que nós temos a redenção pelo sangue? Pelo sangue de Jesus. A remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Está mostrando Jesus crucificado por nós. Por nós. Que Ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Deus fez tudo isso que eu falei até aqui com sabedoria e com prudência. Não foi assim, eu vou fazer. Não. É algo muito sério. O que Deus faz por nós, com prudência e com sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade. Ministério da sua vontade. O mistério da sua vontade. É que eu li outra versão, mas o mistério da sua vontade. Portanto, a vontade de Deus é um mistério. O mistério da vontade de Deus, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, segundo a concordância que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, e todas as coisas estamos nós. Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. E se eu fosse parar aqui para falar nessa questão da plenitude dos tempos, é algo fica difícil até de falar, porque não tem tempo para Deus. Nós estamos movidos e estamos olhando para o relógio, porque daqui a pouco nós vamos acabar, nós vamos dormir, nós vamos aguardar chegar a segunda-feira. Deus não se prende ao tempo cronos. Deus não se prende nesse tempo. O que Ele está nos querendo dizer aqui, que tornando a congregar todas as coisas em Cristo, na dispensação da plenitude do tempo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, para Ele não existe tempo, para que Ele possa reunir em Cristo as coisas. Então, para Ele, no dia em que Ele decidiu, antes da fundação do mundo,
por você, não tem tempo. Não tem tempo para Deus abençoar e salvar aqueles aos quais vocês estão orando, que nós estamos orando. Não tem tempo. É isso que ele quer dizer, nessa plenitude dos tempos em que é diferente do nosso. Nele digo que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Segundo, mais uma vez a gente olha a Trindade no conselho da sua Trindade, no conselho em que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo decide pela vontade própria do Deus Trino, porém uno por nós. E aí é onde nós vamos ver a finalidade. Ele já começa dizendo no 12 assim, com o fim de sermos para. A finalidade está aí. Ele faz tudo isso, meu irmão. Ele tem colocado o evangelho nas suas mãos, tem colocado você ouvindo a palavra, você tem estado diante da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ainda que sejam nós, né, pastores, aqui, com a maior parte do tempo, mas quando você ouve outros pregadores, com uma finalidade, para louvor da sua glória. É para isso que o Senhor te resgatou, é para isso que o Senhor tirou você do mundo das trevas, é para isso que Ele tirou você da vida que você vivia antes, longe de Deus, com a finalidade de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro estamos em Cristo, e aí vem o 13, onde eu quero que você entenda esse motivo que nos faz, o momento em que nós morremos. Mas aqui não fala de morte, mas aqui vai falar de selo, de ser selado. O versículo 13 fala, em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Portanto, meu irmão, no dia em que você ouviu a palavra de Deus, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e é exatamente isso que nós estamos fazendo. Todas as vezes que nós chegamos aqui e falamos da palavra, não podemos falar nada mais e nada menos do que a palavra da verdade. Não podemos nos desviar para falar sobre qualquer outra coisa a não ser a palavra da verdade. Porque a palavra da verdade é a palavra que vai trazer a transformação. É a palavra da verdade que vai fazer você entender todo esse propósito de Deus que Ele tem desde a fundação do mundo, fazendo em você eleito, fazendo você predestinado, fazendo com que você sinta amado dEle, separado por Ele, para o louvor da glória dEle. Você passou parte e foi aprovado por uma comissão e sendo pelo beneplácito da vontade de Deus. É isso que o Senhor faz. É isso que Ele faz em nós. Com o propósito de quê? De você ouvir essa palavra da verdade, o evangelho que estamos anunciando aqui, para que é a salvação, e tendo nele crido, aí que está. O exemplo que eu dei no início, falando, quando eu tive a minha experiência de salvação, no dia que aquele pregador estava ministrando a palavra, e eu entendi, e quando eu falei assim, eu creio, sim, eu creio, começa a luta, começa aquela luta espiritual, começa aquela batalha espiritual em nós, e aí nós vamos falar, vou ou não vou, entrego ou não entrego, aceito ou não aceito, agora eu vou virar crente, será que eu vou virar crente? Meu Deus do céu, vou passar um filme na sua vida, e você começa pensando, mas agora os meus amigos vão fazer chacota de mim, eu que sempre fui contra crente, eu que não gostava, eu não gosto de crente, mas essa palavra está mexendo comigo. É aqui nesse momento em que você ouve a palavra da verdade, e se você crer, você é selado nesse momento. É nesse momento, você é selado, e selado é separado. E o Espírito Santo, ele vem na sua vida, meu irmão, e te sela, e te carimba. É nesse momento que você é separado para Ele. É nesse momento que você fala, opa, algo aconteceu em mim. Algo acontece em nós. E é isso que o apóstolo Paulo está falando para nós. E é isso que o apóstolo Paulo começa a dizer para que nós possamos entender o que ele está falando dessa mudança e dessa transformação, para que nós
entendamos que não somos mais de um reino dos mortos. E agora nós morremos para o pecado. É isso que o apóstolo Paulo vai discorrer em toda a carta aos Romanos. Ele vai falar sobre isso, principalmente aqui no capítulo 6. Que nós não vivemos mais para o pecado. Porque você ouviu o evangelho, a palavra da verdade, e agora você foi selado. Se você entregou a vida para Cristo, e você entendeu e creu no seu coração, você foi selado. Você foi selado. Você foi separado. E selado quer dizer, você agora pertence a quem te selou. Você foi selado pelo Espírito Santo, portanto, você faz parte agora de Deus. Só que Deus tem um reino. Deus tem um reino. E nós estamos aqui anunciando esse reino. E você vai ver na ministração das nossas mensagens que nós vamos sempre estar falando desse lugar. Nós não somos mais daqui. Nós não fazemos parte deste reino. Nós não fazemos parte mais desta vida. Porém, nós somos vivos. E aí continua a pergunta, mas onde nós morremos? Aqui a primeira explicação é que nós fomos selados nesse momento. E eu gostaria que você acompanhasse comigo em Colossenses. Mas antes, o que diz aqui no versículo 4 que nós já lemos de Romanos, fala assim, de sorte que fomos o quê? Sepultado com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. E ele está falando aqui a respeito do que nós temos que fazer, sepultados pela morte no batismo. Como Cristo morreu. E lá nós vamos ressuscitar com Cristo. Portanto, eu gostaria de que vocês... Eu falei Efésios, não, mas é Colossenses, né? Colossenses? Vamos lá, Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ver também o apóstolo Paulo escrevendo, mostrando para a gente esse reino. De onde que nós saímos, de onde que nós estávamos, para que nós possamos entender onde que nós morremos, para que você possa entender qual é o estado que nós estávamos de vida, ou que você ainda está. E Deus está te dando essa oportunidade que você possa fazer essa tomada de decisão. No Colossenses 1, capítulo, no versículo 13, nós vamos ler que Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aqui nós vamos entender que Ele nos tirou das potestades. Quando nós entregamos a vida a Cristo e fomos selados, quando nós ouvimos o Evangelho, a palavra da verdade, nos trouxe luz e entendimento do mundo que nós vivíamos. E é isso que Ele faz. Ele transporta-nos para o reino do Filho do seu amor. E nós precisamos entender de que a palavra, quando ela foi escrita, há muito tempo atrás, centenas de anos atrás, ela tinha um entendimento. Portanto, o entendimento aqui do apóstolo Paulo não é um entendimento que nós temos hoje, um entendimento cibernético, um entendimento amplo do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento da internet. Nós que temos esse entendimento, e isso é agradável e maravilhoso para nós. Portanto, para que nós possamos entender, nós temos muitas das vezes voltar ao que o escritor quer dizer. Portanto, a palavra transportar aqui é um entendimento de quando um exército vencia outro exército e um território que não era dele, que é exatamente isso que acontece na nossa conversão, no nosso entendimento, no nosso insight que nós temos. Opa, eu não quero mais viver essa vida,
e aí você entrega a vida a Cristo, você é transportado nesse sentido de que quando um exército vence um exército inimigo, e a partir desse momento, todos quantos estão vivos, tudo que tem ali pertence agora àquele exército vencedor. E ele tem o direito dos despojos. Ele leva tudo que é de valor. E muitas das vezes ele não fica no território. Ele não se apossa da terra. Ou pode ser que se aposse e coloque pessoas da sua confiança. Mas nesse sentido de transportar, ele leva as pessoas às quais ele faz parte dele e transporta para o seu reino. É isso que Deus faz. Ele tira você das garras do inferno, das garras do demônio e traz para o reino do Filho do seu amor. E o Filho do seu amor é Jesus Cristo. É isso que ele nos faz. Exatamente isso. Ele tira você da situação que você está, trágica, opressora, maligna muitas das vezes, e te transporta para o reino do Filho do Senhor. Isso é o transportar. Isso é o mudar. Por isso que você não entende o que acontece na vida de algumas pessoas. Você não entende o que houve com fulano. O que houve com Eliton. Não foi Eliton. As pessoas estão vendo o que houve. Porque Deus transportou você, meu irmão, da vida que você estava para uma outra situação. Você agora tem um outro rei, um outro reino. Você tem um novo costume. Você tem uma nova direção. Você não vive mais naquele reino das trevas. Você vive no reino da luz. E é isso que o Senhor faz em nossas vidas. E ele continua. Vamos avançar no versículo 21. E aqui nós vamos encontrar. E vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Lembra daquela outra, do império que nós estávamos? Agora ele nos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentardes, olha só, apresentar santo, irrepreensíveis e inculpáveis. Santo, irrepreensíveis e inculpáveis. Mas só que o versículo 23, ele começa com uma conjunção. Lá no português a gente estudou, nós vamos estudar e vamos entender o que são as conjunções. Aqui ele começa com uma conjunção condicional. É uma conjunção condicional. Ou seja, tem uma condição. Começa lá, Zé, com se na verdade, precisa de um esforço nosso, precisa de uma atitude nossa. Se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, portanto, não basta acreditarmos, não basta crer, não basta levantar as mãos, não basta você decidir no seu coração, mas você tem que fazer um esforço. E qual é o esforço? De você, se na verdade permaneceres fundados firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Vocês estão me ouvindo? Dá um sinalzinho aí, quem está me ouvindo? É exatamente isso que ele está falando. Hoje, pela graça de Deus, o Senhor me dá essa oportunidade de estarmos aqui, explanando na palavra de Deus, e eu fico satisfeito com isso. Mas domingo que vem, o pastor Dêmio vai estar aqui. No outro domingo, a pastora Margarete vai estar aqui. No outro domingo, a irmã Cida vai estar pregando aqui. E nos domingos, como o Ed teve a oportunidade de estar aqui para falar sobre a oferta, é a palavra de Deus. E nós estamos ouvindo. E é isso que nós estamos ouvindo que faz a diferença na nossa vida, nas nossas decisões. Essas tomadas de decisões.
Portanto, se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não nos movendo da esperança do evangelho que ouvimos, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Aqui o apóstolo Paulo, ele se diz: eu me coloco como um pregador para vocês. Portanto, hoje sou eu que estou aqui nessa posição de falar do evangelho. E aí, a gente vai ouvir aqui para que nós não nos movamos da esperança do evangelho. Meus queridos, o que nós estamos ministrando, ainda que a gente não fale essa palavra esperança, é sempre a ministração da esperança do evangelho. Porque só no evangelho, somente nesse evangelho, que vai nos apontar e nos mostrar o caminho dessa esperança. É isso que os profetas lá atrás, eles estavam mostrando, pregando, ministrando e falando da esperança, da esperança, da esperança. E você encontra em Zacarias 9, versículo 12, ele vai falar sobre os cativos da esperança, os escravos da esperança. E lá você vê no contexto em que o profeta está falando do Messias que virá, o Messias que virá, o Messias que virá. E ali eles tinham a esperança, e a esperança da restauração da nação, e a esperança, queridos, e é isso que nós estamos, para falar dessa esperança, através do Evangelho, da volta de Jesus, que vamos para o céu, que vamos estar com Ele. É isso que nós estamos ministrando, ainda que somos poucos, mas não interessa, o Evangelho está sendo ministrado ao teu coração, para que nós possamos sim caminhar junto para a esperança, estar com Cristo. E é isso que nós estamos ouvindo, e é isso que nós vamos ouvir domingo que vem, no outro domingo. E é isso que nós estamos ministrando nas células, falando da esperança. Ainda que a gente fale sobre fé, ainda que a gente fale sobre qualquer um outro assunto, nós estamos falando da esperança. Que você não saia dessa esperança. Vamos avançar. Versículo 26. Um segredinho que eu falei para ela. Versículo 26. Mas eu vou aguardar o segredinho. Obrigado. Só suei aqui. Já deu. Versículo 26. E vai falar para a gente assim: gente, isso aqui é lindo demais. Isso aqui é tremendo. O mistério, olha, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e entre todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o mistério que foi falado desde muito tempo atrás. Cristo em vós, a esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Portanto, esse mistério que vem desde os tempos ocultos, nós estamos aqui ministrando e falando sobre Jesus. Sobre Jesus. E é isso que nós estamos para ministrar. E é isso que nós estamos para falar desse Jesus maravilhoso. E aí eu volto lá em Romanos. Lá em Romanos. No capítulo que nós estamos. Vamos avançar. Eu vou voltar no 4 para a gente avançar por 5. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição.
Ah, queridos, quando nós falamos sobre ser plantados, a ideia que nos dá é uma ideia de um novo nascimento, é uma ideia de estar produzindo junto, de estar sendo nascido junto. Essa é a ideia do plantar. Quando o apóstolo Paulo está falando para a gente assim, ser plantados juntos. Ser plantados juntos. A ideia aqui é a ideia de ser enxertado. E lá na última ministração, quando eu estava falando, eu falei a respeito lá aqui, Romanos 11, 17, 18, sobre o zambujeiro. O zambujeiro, uma palavra feia, né? Mas um zambujeiro, ele é uma oliveira fora do comum, chega a 11 metros de altura, é uma árvore. Mas a oliveira que produz fruto, ela não chega nessa altura toda. A oliveira, quando ela dá o seu fruto, ela não dá o seu fruto, não precisa tanto. Mas o zambujeiro, como ele não produz, ele é grandão, gostoso, mas não produz. Vocês conhecem os zambujeiros por aí? Tem muitos zambujeiros por aí que não produz nada. Não produz uma azeitona. A sua azeitona não dá óleo. O óleo é o símbolo do Espírito Santo. E aí, esse zambujeiro, ele precisa ser enxertado. E uma árvore que tem seiva, que tem vida, e nós fomos como esse zambujeiro, de produzir mais, de estar sendo produzido em Cristo, de estarmos firmados em Cristo. Meu irmão, é para isso que Ele te chamou, é para isso que Ele nos chamou, para que nós pudéssemos estar junto dEle, colado nele, para que nós pudéssemos andar e crescer em amor. Por isso que Ele vai falando para a gente que pelo batismo, é pelo batismo que nós andamos em novidade de vida. Porque lá no batismo, quando nós entregamos a vida a Cristo e nós falamos, sim, eu quero sim fazer parte disso, é isso que eu quero professar perante a todos aqueles que me conhecem, que eu sou de Cristo, e que todos possam ver que eu sou do Senhor. É isso que Ele nos faz, porque é a sua atitude, porque é a sua decisão, porque é em Cristo, através do batismo e da morte de Cristo, que nós fomos ressuscitados com Ele. O ser batizado, meu irmão. O pastor hoje está ministrando sobre batismo. Espero que eu te fale na mesma linguagem que o pastor ministrou. Meu irmão, você vai ouvir sobre o batismo. E o batismo, ele vai falar para você assim: olha, você vai ser sepultado, você vai mergulhar na água. Nós vamos pegar você, e tem até a encenação, né? Você vai mergulhar, você prende a respiração, e lá, quando você voltar, você vai voltar uma nova criatura. É esse o significado do ser batizado. O ser batizado simboliza que você morreu, foi sepultado. Pastor, quando for colocar o Diego na água, enfia ele todo, que não deixe nem o narizinho dele para fora, para que ele seja realmente sepultado. E se ele lutar, enfia ele, dá um caldo nele. Por quê, querido? É um simbolismo na morte de Cristo. Na morte de Cristo. Precisamos tomar esse passo de fé, importantíssimo para a nossa vida. Porque lá você vai ser sepultado. E aqui, como na semelhança do que eu já li, vai mostrar, quando você sai da água, você sai para um novo reino, você sai com uma nova atitude, você sai uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que o Senhor está nos fazendo entender. Porque dois aspectos importantes acontecem na nossa vida. O primeiro aspecto é o aspecto ético. O aspecto ético. A sua vida moral muda.
as suas atitudes mudam, porque o Espírito Santo faz parte da sua vida a partir daí. Porque você vai começar a ser incomodado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo encontra em você um lugar para ele fazer morada. Da mesma forma, aqueles que perderam do outro reino vão querer te puxar de volta. Mas você saiba de que o reino que você faz parte agora é um reino vitorioso. É um reino vitorioso. É um reino que não vai deixar com que você volte para lá. Por isso que nós encontramos aqui o se permanecerdes na fé. Precisa sim de uma força sua. Permanecer na fé. Firme na fé. Cumprir aquilo que você está ouvindo. E muitas das vezes, quando você está lá no seu TSD, no tempo a sós com Deus, na sua casa, lendo a palavra, e o Espírito Santo vai estar falando contigo, ali você vai estar tendo as instruções para continuar vivendo a sua vida. E a outra transformação, o outro aspecto que a gente encontra, é um aspecto transcendental. O que é isso? É nesse aspecto de você se mover e apontar, como já disse, para as questões futuras, para a linha que nós apontamos para a ressurreição dos mortos, para que nós possamos em Cristo alcançar o céu, para que em Cristo, acreditando que se nós morrermos hoje ou amanhã, nós estaremos com o Senhor. É essa certeza, queridos, essa certeza vem em nós, essa certeza vem em nós, essa certeza que vem sobre você. Sobre plantar, tem uma situação muito interessante quando ele fala sobre plantar, e a gente vê e ouve nos noticiários, e até mesmo por opiniões políticas a respeito de situações em quando tem uma queimada. Presta atenção, a questão política vai dizer, está pegando fogo no cerrado brasileiro, está pegando fogo, e usam essas questões políticas, mas esquecem de falar da questão da natureza. Qual é a natureza? A questão de pegar um fogo no cerrado ou em qualquer mata faz parte da necessidade de algumas sementes de ser queimadas. Dá para você entender isso? Você sabia que quando você planta uma semente, essa semente ela apodrece? Mas esteve um processo. O texto bíblico lá em Mateus vai falar para a gente, se o grão de trigo não morrer, se o grão de trigo não morrer, ele não vai produzir. Uma semente. Qual fruto? Uma semente de laranja, ela saiu de um frutor. Você descascou, chupou, se deliciou e pegou uma semente que você plantou, colocou na terra, sepultou. Nós não falamos que sepultamos, nós plantamos, né? Por isso que o pastor Paulo ele vai trazer essas figuras de linguagem para nós. E aí você plantou, você enterrou, colocou terra por cima, você não viu mais, você chorou porque ela morreu e ela vai morrer. Portanto, daqui a algum tempo, ela morre, ela apodrece, mas você não percebe. Quando você menos espera, está aquela folhinha aparecendo. É isso que Deus faz em nós. Assim também, algumas sementes, elas não precisam de apodrecer, mas elas precisam ser queimadas. Sementes precisam ser queimadas, você consegue entender isso? Nos Estados Unidos existe uma árvore chamada sequoia. A sequoia, ela chega a alcançar 115 metros de altura. É muita coisa. 115 metros de altura. Um diâmetro de 18 metros. 18 metros. Porém, ela só se reproduz se houver queimadas. Cadê os ativistas políticos para falar com isso? Direção de Deus, autoridade de Deus, precisa ser queimada, precisa ter o fogo
no seu caule. E, aliás, a sua casca alcança 60 centímetros de espessura. E as sequoias que estão lá nos Estados Unidos, a mais nova tem 4.500 anos. Irmão, quando vier fogo para a sua vida, quando vier uma situação para a sua vida, de que vai mexer contigo, Deus está transformando você em semente, em algo produtivo, em algo que produz, em algo que vai te fazer florescer. Você não está vendo mais Deus no processo do apodrecimento, ou no processo do fogo, ou no processo da germinação, te fazendo crescer, te fazendo morrer para uma outra situação. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar para a gente, mas nós vamos ressuscitar em Cristo, ressuscitar no Senhor. Amados, sabendo isso, versículo 6 de Romanos 6, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Aqui agora, ele está sendo muito mais claro para nós. Aqui agora ele não está colocando uma figura de linguagem para que nós possamos entender. É como se o apóstolo Paulo falasse assim: você entende o que é um sepultamento? Você consegue entender? Você sabe o que é um plantio? Nós somos plantados. Parece que perde a paciência. Parece que o apóstolo Paulo perde a paciência com a gente. Fala assim: olha, sabendo isso, que o nosso velho homem, acorda, o nosso velho homem, ele foi crucificado como o corpo no pecado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Olha o apodrecimento aí, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque nós vamos florescer, nós vamos produzir, nós vamos andar. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. E é isso que o apóstolo Paulo está nos falando, que nós vamos ressuscitar com Ele. E para que nós possamos entender esse velho homem, Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, o primeiro versículo. Preparar aqui. Colossenses capítulo 3. Um versículo aqui que me chamou muita atenção, mas quando eu voltei lá no primeiro versículo, ele conclui para nós a ideia do que Paulo quer falar para nós. Embora todas essas cartas que foram escritas por ele, o raciocínio e o entendimento do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo é o mesmo. E ele vai falar para a gente, a partir do primeiro versículo nós vamos ler até o 17. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Olha o apóstolo Paulo agora falando para a gente: olha, você entendeu que nós morremos em Cristo? Você entendeu que lá no sepultamento do batismo nós ressurgimos para uma nova vida? E aí o apóstolo Paulo vai continuar falando para a gente: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas da terra, porque já estás mortos, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelos quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também eu outro tempo andavas quando vivias nela, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vida, os palavrões. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus efeitos,
e vos vestido novo, que se renova para conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, não há judeu, incircunciso, vascaíno, flamenguista, corintiano, santista, não existe mais nada disso. Nem bárbaro, nem cita, nem servo, nem livre, mas Cristo é tudo, em todos. Revestir, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também, meus irmãos. E sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também fosse chamado, de um corpo domine os vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. O quanto fizestes as palavras ou por obras, façai tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Essa é a instrução do Senhor para nós. Essa é a instrução do Senhor para nós. E aí, eu vou ter que concluir, voltando onde nós começamos. Romanos 6, 23. Conclui. Queridos, porque o salário do pecado é a morte. Nós queremos ficar na vida de pecado. A conclusão que mostra para nós, diante de tudo isso que nós falamos, é que se vivermos uma vida de pecado, e se continuarmos no império das trevas, a recompensa é a morte. E a morte fora de Deus. O que Colossenses nos mostrou, nos falou, aqui no capítulo 3, falou para que nós pudéssemos andar em várias situações. Louvor e glória do Senhor. O poder da decisão está nas nossas mãos. Ou vivemos numa vida de pecado, onde a recompensa, onde o salário dessa situação é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a esperança da glória. É a vida eterna em Deus, onde aponta para frente, mostrando o céu, mostrando o caminho da salvação. Está em nossas mãos a decisão. Ou termos o salário do pecado que é a morte, ou andarmos segundo Deus, para que possamos ter vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Esta é a palavra de Deus para que nós possamos ouvir e crer. E se nessa noite você ouviu e creu, e quer ser selado com o Espírito Santo, eu quero te convidar a vir aqui na frente, para que nós possamos orar. Na semelhança do momento que nós somos sepultados, e todos vão ver que você ressurgiu, é o momento de entregarmos a nossa vida a Cristo. Vamos ficar de pé. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Vamos fechar os nossos olhos.